Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Comecei agora uma live, caiu a conexão, tô começando de novo. Vou esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar pra gente bater o papo de hoje sobre a espiritualidade e a religiosidade. Já começa engasgando, né? E eu acho que vai ser um assunto muito produtivo, muito bacana, com muitas dúvidas, muita gente me perguntando sobre a fé, sobre a questão da religião. E na verdade hoje nós não vamos falar sobre religião, tá bom? A gente vai falar sobre a espiritualidade, que é uma coisa bem diferente da religião. Então, vou esperar mais alguns minutinhos o pessoal entrar e eu já começo a falar para vocês tudo que eu enxergo, tudo que eu venho enxergando nesse tempo aí na clínica e na vida como um todo a respeito da espiritualidade, tá bom? Então, vou esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, e a gente já começa, certo? Bom, vamos lá. Eu sempre coloco dentro da clínica, né, no processo terapêutico, que uma das buscas que a gente acaba fazendo dentro de um processo de autoconhecimento é a busca da questão espiritual. Por quê? Primeiro porque quando você começa a se conhecer, a se entender, você começa a fazer uma busca, né, da sua espiritualidade dentro daquilo que você é e você acredita. Então, muitas vezes a gente nasce dentro de uma religião que nos é, não vou dizer imposta, mas tô ali, nasci e tô ali. E aí quando eu começo a me tornar adulto, quando eu começo a entender quem eu sou, o que eu quero fazer aqui nesse mundo, o que eu penso a respeito das coisas, que eu começo a descobrir quais são as minhas crenças e fazer uma busca do que se encaixa para mim, né, dentro da questão da espiritualidade, ou dizendo assim, da religião. Então, é uma busca que todos nós fazemos. Só que o que eu venho percebendo e o que eu vejo, né, tanto dentro da clínica como na minha vida como um todo. Essa busca pela espiritualidade, ela está muito ligada a algumas questões, alguns hábitos, alguns comportamentos que eu tenho que ter. Então, eu tenho que frequentar, né, um culto, uma missa, eu tenho que fazer novenas, eu não estou dizendo nada sobre a Igreja Católica e sobre nenhuma outra religião, não é esse meu papel aqui hoje. E às vezes, muitas vezes, a pessoa ela fica muito presa nessas, como é que eu vou dizer para vocês? Não é nessas crenças, nessas regras. Acho que é essa palavra que eu quero encontrar. Muito presa nessas regras. E isso tá errado, Melissa? Claro que não. Lógico que não. Porém, se essas regras, se essa coisa mecânica, né, ela não estiver trazendo realmente para dentro de mim uma conexão com algo maior, com algo que me deu um suporte, um sustento dentro de algumas situações difíceis que eu possa viver, se isso estiver acontecendo, então todas aquelas regras, tudo aquilo que eu estou fazendo diariamente, eu não sei se está tendo algum efeito. Eu não sei se está surtindo algum efeito. Vamos lá. Antes da gente falar da questão da espiritualidade, do individual, o que eu quero perguntar para vocês? O que eu quero, primeiro de tudo, mostrar para vocês? Nós tivemos, no nosso mundo, um ícone, né? Um ser máximo que veio, que ele vivenciou muitas coisas aqui para nos mostrar algo. Então,
Claro que tem pessoas que não acreditam, né, em Jesus, existem outras crenças, mas vamos pegar que a grande maioria de nós, a nossa população, né, brasileira, ela é basicamente católica. Então a gente está dentro do cristianismo, o cristianismo está ligado ao Cristo, a Jesus Cristo. Então vamos pegar essa base. Pessoal, eu quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tá tudo bem? Tá todo mundo me enxergando aí? Se tiver algum problema na comunicação, na imagem, vocês me falam, por favor, tá bom? Então, quem que a gente teve como um ícone? A gente teve Jesus, certo? Então, Jesus veio, ele veio com propósito, né? A gente falou a terça passada, a live passada sobre o propósito. Então, ele veio com um propósito muito grande, que foi nos mostrar, não dizer, não escrever, não colocar uma tela, né? Ele veio fazer e nos mostrar como nós devemos ser, sentir e agir. Tudo que ele foi, tudo que ele representou no tempo que ele passou aqui com a gente, são situações fáceis, são situações simples. Então, vamos pensar em algumas coisas que ele nos mostrou a respeito da caridade. E dentro de cada interpretação, a caridade pode ter um significado, mas eu vou dizer o que eu entendo por caridade. A caridade, ela não está ligada só ao prato de comida que eu entrego para uma pessoa que precisa. Ela está ligada a uma palavra de afeto que eu entrego para alguém que precisa naquele momento. Ela está ligada a eu acolher uma pessoa numa necessidade, de repente uma pessoa que eu não tenho tanta afinidade, tantos sentimentos positivos, mas é uma caridade, eu estou ajudando aquela pessoa de alguma forma. Ele falou muito, ele mostrou muito sobre o perdão, o como perdoar. Não é desculpar, é o perdoar internamente, é você realmente se desconectar daquela situação negativa que foi feita para você, que foi direcionada a você, que a gente sabe que isso acontece. E tantas outras. Tem uma que eu sempre uso, né, uma frase, o orai e vigiai, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e até então eu tinha uma ideia de que o orai e vigiai, ele estava muito ligado à oração e à vigília, né? E essa vigília, ela não é externa. Eu oro para me conectar com algo maior e eu vigio os meus sentimentos e os meus pensamentos para não embaçar, para não atrapalhar essa conexão. E ele foi nos dando, né? Falas, feitos, vivências para que a gente aprendesse. Para quê? Por que a gente precisa aprender? Por que será que a gente está aqui? Qual que é o propósito maior nosso de estarmos aqui? Claro que cada crença, né, tem um caminho. Alguns imaginam que a gente vai pro céu, pro inferno. Outros imaginam que a vida continua, que a gente vai para um plano espiritual e que depois a gente pode até voltar aqui. Outros que não, que a gente morre e a gente vai voltar no 7º dia, enfim. Né? Muitas crenças. E nós não estamos aqui para discutir, porque a interpretação, né, da vida de Jesus, do que é Deus, ela é feita por humanos. Então cada um vai ter um entendimento e está ok. Somos diferentes, estamos talvez em estágios evolutivos diferentes, então cada um precisa de um tipo de informação e isso é muito bom. Né? Porque de repente, se fosse igual, seríamos todos iguais e não somos. Então, a religião, a vinda, né, do Cristo para cá, ela traz pra gente um molde. O que eu devo fazer? E aí, o frequentar, o
ter a espiritualidade na minha vida, ele tem um significado que na maioria das vezes não é me isentar dos meus pecados, não é me tirar de uma situação negativa, me salvar, me proteger, muito pelo contrário. As religiões, elas servem, elas existem na nossa vida para que a gente nunca se esqueça de como nós devemos proceder aqui no nosso planeta, aonde nós estamos hoje. É simples? Não. Estamos a muita distância de quem foi Jesus, de como ele sentiu, de como ele pensou. Queremos, né? Gostaríamos, mas é muito complicado. Mas é o nosso norte, é para onde devemos seguir. Você sabe que teve uma seguidora que me falou da fé, né? Que ela não consegue sentir a fé. Hoje em dia, por a gente viver num mundo tão capitalista, tão o hoje, o matéria, né? É difícil mesmo, talvez, a gente se conectar com algo maior, e isso é um exercício. Não é simplesmente eu pensar assim, eu tenho fé que vai dar certo. Eu sempre ponho a fé na frente, mas eu ponho da boca para fora, eu ponho pensando, mas eu não coloco sentindo a fé na minha vida. E o que é a fé? A fé é o que faz alguém acreditar por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, o que significa tudo isso que nós vivemos, porque passamos por dificuldades, mas Melissa, eu não encontro essas respostas. Por isso que a busca da espiritualidade, da religião, ela está muito ligada ao autoconhecimento. Porque você precisa sentir que aquilo que você está lendo, ouvindo, orando, faz algum sentido para você. Porque a partir do momento que isso que você estiver vivenciando fizer sentido para você, você abre essa conexão com algo maior. Esse algo maior é o que, Melissa? É Deus, é o universo, é o cosmo, é quem você quiser. Isso não importa. Existe algo maior? Eu, particularmente, acredito que existe. E essa crença minha me traz muitas respostas, que não necessariamente eu tô certa. Mas como que aconteceu essa minha busca? Essa minha busca de uma crença, de uma religião, ela aconteceu quando eu entendi que eu precisava de respostas. As minhas respostas. Não as corretas, não as certas, não é isso que vai acontecer, porque não dá pra gente defender. Realmente eu vou saber o que existe aqui quando eu morrer, né? Então, quando eu morrer, eu vou ter certeza se aquilo que eu acreditei uma vida, que me guiou durante uma vida, é real ou não. E a pergunta que eu faço para você é, aquilo que você acredita, a gente está aqui falando da religião, né? A sua crença, aquilo que você acredita, está dentro, está de acordo com quem você é? E essa pergunta é essa pergunta que você deve responder, porque ela precisa estar de acordo com quem você é. E por que que gente, eu engasguei de novo. A religiosidade, ela é diferente da espiritualidade. A religiosidade, ela tá ligada ao fato de eu cumprir algumas regras. Então, quando a gente até usa essa palavra, né? Eu faço isso religiosamente todos os dias. Então, é algo que eu cumpro. Tá errado? Não. Porque, como eu disse para vocês, para
Cada um depende de algo para se conectar com o maior. Pode ser fazer 30 orações, 30 Ave Maria, ajoelhar no milho, não importa. Você cria uma conexão quando você faz isso, ou é automático, ou você está no piloto automático. Porque se você estiver no piloto automático, a sua religiosidade não está funcionando e ela não está te conectando com a sua espiritualidade. Então, sem críticas, tá? Sem grandes rumores. Quando a gente nasce, né? A grande maioria nasce em berço católico. O que a gente aprende? A ir à missa, a frequentar um culto, né, religiosamente toda semana, eu dar o dízimo, eu fazer a caridade. Só que o que adianta eu no domingo, eu frequentar um culto, uma missa, e eu lá dentro estar tendo maus pensamentos? Quem é mais espiritualizado? Aquele que vai à igreja, ou a um culto, ou a um centro, 10 vezes, 10 vezes não dá, né, por semana, 7 vezes por semana, ou aquela pessoa que faz a oração muito sentida dentro da tua casa, e ela ajuda as pessoas, e ela realmente perdoa as pessoas que te fizeram mal. Quem é mais espiritualizado? Quem é mais religioso é um. Quem é mais espiritualizado é outro. Você entende? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Qual é a diferença entre um e outro? E por que a gente está tão preso na religiosidade? Nós, hoje, e eu vejo isso como um todo, eu não vejo só na questão espiritual, nós estamos num piloto automático. A gente faz tudo para cumprir o quê? Nós estamos cumprindo protocolos, né? Então eu frequento a missa, ou o centro, ou o culto uma vez por semana, tá? Toda vez que passa um pedinte, eu dou um prato de comida na porta da minha casa. E todo ano eu faço uma limpeza no meu guarda-roupa e dou roupas. Tá feito. Tô curada dos meus pecados. Tá mesmo? É isso. É esse o ensinamento que Cristo nos deu, ou é outro? Ou é uma busca interna? Por quê? Porque primeiro, eu sempre falo que a espiritualidade, a questão espiritual, ela tá muito ligada lá dentro da terapia. Porque quando você vai para terapia, você nunca vai para cuidar de ninguém. Você vai para cuidar de você. Você vai para se refazer. Você vai para ver o que você precisa melhorar para você ter uma vida mais feliz, certo? E quando eu vou à igreja, a um culto, a um centro, eu também faço essa busca. O que as pessoas estão tentando buscar? Elas vão lá para serem curadas. Ai, tomara que alguém hoje me cure. Nossa, tomara que o padre me absolva, que aquela passista me dê um passe e tire todas as coisas ruins que estão em volta de mim, né? A outra reze em línguas, para mim também ela libere tudo que tem de ruim na minha vida. Ufa, tá resolvido. A gente não tá terceirizando também essa nossa responsabilidade? A religião, a igreja, o culto, o centro, os palestrantes, o padre, o pastor, eles estão lá como ferramentas. Eu tô aqui para trazer a palavra para você. Para quê? Para você pegar a palavra e enfiar embaixo do braço e ir embora? Como eu sempre digo que na terapia não adianta, né? Eu dar todas as ferramentas e você enfiar embaixo do braço e ir embora e obrigado. Ela não resolveu o meu problema. Claro que não. Você enfiou embaixo do braço. Então, vamos voltar na pergunta? Quem é mais espiritualizado? Quem frequenta certinho
todas as missas, os cultos, vai nos encontros, faz caridade, doa dinheiro, ou aquela pessoa que nem sai de casa, mas que na convivência com o outro, ela está tentando ser uma pessoa melhor. Qual é o ícone da pessoa melhor? Quem é essa pessoa melhor? Jesus? Quem foi essa pessoa melhor? Jesus. Ele não perdoou na cruz. Ele não mostrou pra gente o olhar do perdão, da caridade. Ele nos ensinou, ele fez isso pra gente entender. E a gente não via, né, em cultos. Não. Como que ele nos ensinou? Pelo exemplo. Como nós ensinamos uma criança dentro da nossa casa ou dentro do ambiente escolar? Pelo exemplo. Como eu mudo o outro? Como eu ajudo o outro? Acho que mudar não. Como eu ajudo o outro? Pelo exemplo. Eu mostrando para ele que existe um caminho. Só que para eu mostrar para ele que existe um caminho, primeiro eu preciso mudar. Que é muito parecido a religião, a espiritualidade com a terapia. Porque dentro da terapia existe uma mudança interna, uma reforma, algo que eu melhoro dentro de mim. E essa melhora dentro de mim eu espalho para os outros. Sem eu querer, sem eu planejar, sem eu forçar aquilo. E hoje as coisas estão tão, como que eu posso dizer para vocês? Elas estão tão mecânicas. Então a pessoa, ela fez mal para muitas pessoas a semana inteira. Aí ela sai, aí ela vai à missa ou ao culto, tá? Eu falo missa, gente, mas entendam que eu não tô atacando nenhuma religião, tá? Ninguém. A missa ou um culto ou um centro. Ela fica lá durante 1 hora. Nessa 1 hora, ela não conseguiu nem prestar atenção naquilo que estava sendo dito pelo padre, pelo pastor, pelo palestrante, que é a ferramenta que eu preciso ir lá, colher, ouvir, sentir. Eu nem prestei atenção, mas eu tô lá. Mas eu fui na missa. Aí eu saio sem pegar nada, sem entender nada, sem conectar nada. E eu não faço essa mudança na minha vida. E aí, uma coisa que eu venho sempre falando para vocês, e eu sempre falo que tudo que eu trago aqui para vocês, qualquer assunto, qualquer tema, são assuntos muito importantes para mim internamente. Porque de alguma forma eu entendi sentindo. Tá? Então, tudo que eu tô falando para vocês não são coisas, claro, eu leio, eu vejo, eu estudo, mas não é só isso. Tá muito ligado às minhas vivências. E o que eu sinto? Que quando eu comecei a entender a minha busca espiritual, as minhas crenças, no que eu acredito, porque da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui, qual é meu propósito, a minha missão, minha serventia aqui nesse mundo, porque ela existe, né? Eu acredito muito nisso. Quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu fui fazer a minha busca, tá? Não a busca dos meus pais, não a busca que todo mundo achou que era o certo, a minha busca, aquilo que me alimenta, que esse é o principal. E quando eu comecei a me sentir alimentada por essa busca que eu fiz, eu comecei a criar uma conexão com o maior. Qual é? Que é uma coisa que eu trago muito aqui para vocês, que é enxergar Deus no dia a dia. Vocês sabem, eu vou contar uma história e eu sinto, né, dentro de mim, quando eu tô na frente de um paciente, eu sinto quando eu me conecto com esse paciente de alguma forma. Então, eu tinha uma paciente, uma senhora, ela perdeu um ente da família dela por suicídio.
uma dor muito grande, muito forte, porque além da dor da perda tem uma dor muito latente da culpa. As pessoas se culpam achando que deveriam ter feito algo. E ela, claro, ela questionou muito Deus. Por que Deus tinha permitido, por que Deus tinha feito isso com ela, por os porquês, né? Que é muito natural no momento de morte a gente trazer. E aí, eu disse para ela que Deus estava nas pessoas que ligavam para ela perguntando como ela estava, nas vizinhas que iam lá almoçar com ela para ela não ficar sozinha, nas palavras de conforto que às vezes ela recebia de uma ou outra pessoa, numa leitura que às vezes caía no Evangelho. Deus está aí. Deus, ele não serve para nos livrar do mal. O mal, que muitas vezes vem disfarçado de bênçãos, né? Mas aparece como mal. O mal, ele tem um significado pra gente. Porque se Deus fosse tão... Se ele pudesse e tivesse que fazer isso, ele teria salvado o filho dele. Por que ele permitiu? Para mostrar pra gente também que o sofrimento, ele é depurativo. Ele tem uma serventia e não uma punição. Deus é bom, é justo, é sábio, é onipresente, onisciente, ele está presente em tudo, ele sabe de tudo. Ele não ia permitir algo. Quando a gente coloca um filho de castigo, eu estou sendo sádica? Vendo aquela criança sofrer, ai que delícia, ele tá lá sofrendo. Ou eu entendo, mesmo sofrendo, que aquele sofrimento vai fazer com que o meu filho cresça. Quem nós somos para Deus? Os filhos dele. Então, se a sua fé ela não está alimentada, é porque você ainda não parou para se ouvir, você ainda talvez não tenha feito as suas buscas, seja onde for. Melissa, eu vou no budismo, eu vou na Umbanda, eu vou no centro, eu vou na igreja evangélica, adventista, aonde quer que você busque. Em algum lugar, vai existir algum lugar que você vai se conectar, e isso eu não tenho dúvida. E quando houver essa conexão, porque é uma busca interna, é uma busca pessoal, individual. Quando você atingir essa busca, quando você chegar nesse ponto, achei, é isso que me traz um conforto, um sustento, uma resposta. Quando você chegar nesse ponto, aí a tua fé, ela começa a germinar dentro de você. Só que você precisa alimentá-la. Como que é esse alimento? Então, eu vou dar um exemplo de como eu faço, né? Isso é muito frequente hoje em dia, claro que não era. Isso é muito frequente hoje em dia. Então, eu olho muito pro lado bom das coisas. Eu não fantasio, tá, gente? Mas eu olho muito. Qual é o lado bom? Eu vejo muito a saúde dos meus filhos, e é real, eu não tô falando da boca para fora. Eu vejo a vibração que tem a minha casa, a harmonia que tem o meu lar. Isso também não é da boca para fora. E eu vou contar para vocês, eu sei que eu sempre toco nesse assunto, mas é que para mim, né, como pessoa, foi um divisor de águas, muito importante. Quando foi a primeira vez que eu testei a minha fé? A gente sempre testa a nossa fé quando acontece algo muito impactante na nossa vida, uma dor muito grande. E para mim, claro, até hoje, a maior dor que eu tive foi a doença e a perda da minha mãe. E quando ela estava doente, nós estávamos no tratamento, né? Todo mundo sabe minha história, quem me acompanha sabe que foram 2 anos, ela morreu muito jovem. Quando nós estávamos no processo do tratamento, era muito doloroso, em todos os sentidos, né? Você vê uma pessoa que você ama perder o cabelo, perder a mama, não é fácil, não é simples. Uma pessoa muito cheia de vida.
E o que eu fazia? Primeiro, eu comecei a agradecer muito a Deus, de verdade. Porque eu tinha, né, na época, uma possibilidade de acompanhá-la em todos os tratamentos. Nós morávamos na cidade que tinha o tratamento, então não precisávamos viajar, pegar uma ambulância, nada disso. A minha conexão com ela sempre foi muito forte, muito grande, então eu tive um privilégio, Deus foi muito bom comigo. E todas essas coisas no meio daquele caos foi fazendo a minha fé aumentar. Eu entendi que eu tinha que passar por aquilo, ela também, meu pai também, meu irmão também, todos nós tínhamos, né? Os mais próximos, todos tínhamos que viver aquela situação. E dentro do possível, foi uma situação muito recompensadora. Foi muito sofrida, mas foi muito recompensadora. Por quê? Porque, apesar do sofrimento, foi o mínimo que ela sofreu. A minha mãe nunca tomou morfina, né? Ela tomava Magnopirol no final da vida, uma semana antes de falecer. E ela morreu no meu quarto, comigo. Eu sabia que ela ia morrer aquele dia. Eu tinha certeza, eu sentia isso. E foi um privilégio. Não foi só um sofrimento. Fora o tanto que eu amadureci na minha vida. Que eu tô aqui hoje por ela. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu transformei. E aí, nessa época que eu já tinha, desde os meus 16, né, que eu fiz uma busca da minha questão espiritual, então, aí nessa época, a minha espiritualidade, ela começou a florar. Tudo aquilo que eu já vinha acreditando começou a fluir. E isso é uma energia que eu me conecto com o que quer que seja, o nome que você quiser dar. Eu dou um, você dá outro, fulano dá outro. E essa conexão, isso que eu acredito, esse desenvolver essa espiritualidade diariamente. Cada paciente que aparece na minha frente, cada caso complicado, para mim é um privilégio gigantesco. Deus é muito bom comigo e não é da boca para fora. Porque eu sou um instrumento de auxílio. Além de eu ser esse instrumento de auxílio, é meu trabalho. Eu vivo disso. Olha que bênção maravilhosa. Todo mundo enxerga assim? Não. Por quê? Porque é o seu olhar. É o teu olhar que vai fazer a sua espiritualidade, não a sua religião, tá? A sua espiritualidade aflorar. Só que isso é uma busca ligada ao teu autoconhecimento. Muito ligada ao teu autoconhecimento. Você precisa muito saber quem você é primeiro, para depois você descobrir aonde você quer ir. Melissa, olha, eu frequento um culto ou a igreja desde quando eu nasci, porque meus pais trabalham lá e tudo bem. Mas você já parou para pensar se lá é o seu lugar? Melissa, se não for, e eu não tiver coragem de sair de lá, tudo bem, não tem problema. Pelo menos você sabe. Você precisa saber. E a sua busca, tem muitas pacientes, eu tenho pacientes mais idosas, né, mais de idade, elas são muito apegadas à questão das regras da religiosidade. Melissa, e se eu não ler meu livrinho hoje? Gente, Deus nunca vai te castigar por causa disso. Como eu disse, o que adianta eu rezar 3 novenas e eu não parar de pensar mal do próximo? E eu não ajudar um ente, uma pessoa que está dentro da minha família, porque a caridade começa aí. É muito fácil ser caridoso com o rapaz que vem pedir um prato de comida. Não, isso é o mais simples da caridade. O que é difícil? Eu amar uma pessoa que não... Amar não quer dizer justificar nem desculpar. Uma pessoa que não gosta de mim, uma pessoa que me fez mal,
É difícil? Dificílimo. Mas é o nosso maior desafio. Jesus não fez isso? Quem é o nosso norte? Os passos de quem nós temos que seguir? É dele. Como eu disse, ele não veio à toa para cá. Ele não veio a passeio. Ele veio com uma missão. Só que essa missão, ela não podia vir escrita, ela não podia vir falada, ela tinha que ser vivida para que a gente enxergasse. Muitos enxergaram. E essa busca desse norte, ela é interna. Quando eu modifico aqui, eu modifico a vida de 2, 3 pessoas. Aí se 3 pessoas modificam aqui, são mais 6, 7, 9, 10, 12 pessoas. Você imagina se todo mundo conseguisse fazer isso? Cuidar só do seu próprio terreno, que é aqui e aqui, com a sua espiritualidade, com o que você acredita, com a sua conexão com o teu norte. Aonde você quer chegar como ser humano? Não é como indivíduo, não é como quem habita aqui. Uma casa nova, um carro novo, você vai levar? Eu sempre falo que nem a roupa que a gente entra no caixão, a gente escolhe. A não ser que você deixe separado. Ó, quando eu morrer, gente, é essa aqui, tá? Porque é difícil. Eu escolhi a roupa da minha mãe, você vai escolher da sua, do seu pai, do seu avô. Você vai escolher. Não tem jeito, nem a pessoa escolhe. Então, qual é a busca? Ah, então, Melissa, eu não posso buscar uma casa legal, um carro legal. Claro que você pode. Não há mal algum nisso. Contanto que as outras coisas não estejam em prejuízo. Quais? As reais. Quais? A sua melhora como indivíduo. A sua melhora, a sua evolução como ser humano. A gente evolui. Eu não sou, graças a Deus, a mesma pessoa que eu era 20 anos atrás. Claro que não, nem você. Por quê? Porque a gente evolui. Melissa, eu não estou evoluindo. Então, é aí que você precisa prestar atenção. Melissa, se eu fizer as minhas orações na minha casa, eu orar dentro do meu quarto, vai ter a mesma função de eu estar numa igreja, num culto? Sim. Dependendo se isso te gera uma conexão. Se você só consegue se conectar dentro do ambiente religioso, não tem problema. Porque dentro do ambiente religioso tem uma energia muito forte. Muitas pessoas orando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro, tá? Isso independe da religião, tá, gente? O que eu acredito? Eu acredito que nós somos um aparelho de rádio. Eu já dei esse exemplo aqui em alguma live. Aqueles aparelhos de rádio antigo que tinha aquela bolinha, sabe? Como é que funcionava o aparelho de rádio? Então, em volta do aparelho de rádio tem todas as frequências de rádio, né? Desde a AM até a melhor da FM. E aí você sintoniza, certo? Você vira a bolinha, você sintoniza naquela frequência que você quer, naquela estação de rádio que você quer. Pois bem, somos um aparelho de rádio, certo? Em volta da gente existem todas as frequências. Da pior, da mais negativa do mundo, a melhor, a frequência da felicidade, da gratidão. Então, quem muda a bolinha? Eu. Como? Só rezando, orai e vigiai. Não, você faz as suas orações para você criar a conexão. Porém, essa conexão ela só se mantém ali naquela melhor vibração se você permitir. Então, se você é uma pessoa que reclama o dia inteiro, você vai se conectar com a energia da gratidão? Não, você está reclamando. A sua vida vai ser melhor? Não, não tem como. A responsabilidade é sua.
Se você agradece, e isso é um processo, tá, gente? O agradecimento, a gratidão é uma coisa que vai crescendo dentro da gente, mas se você tá tentando e tá buscando todos os dias, é claro que é muito mais fácil você se afinar a essa conexão, a essa frequência. Agora, você pensa o mal o dia inteiro, você acredita o dia inteiro que as pessoas são maldosas, que tá todo mundo querendo tirar vantagem, que todo mundo é malandro, você só reclama da vida, meu Deus, minha vida é horrorosa, mas na verdade não tem nada de horroroso, né? Minha vida é horrorosa. Aonde é que está a tua frequência? Aonde é que você vai virar a bolinha do teu rádio e conectar? Então a culpa é de Deus? Não. A culpa é que você não foi à missa nos últimos 2 dias. Nós ficamos 2 anos em pandemia e as pessoas não puderam, né? Ir à missa, a um culto, a um centro. Acabou o mundo? Todo mundo ficou péssimo? Ou a gente conseguiu entender que a nossa espiritualidade, ela tá dentro da gente, aonde quer que a gente esteja. Ela não está lá. Lá é um meio, é um lugar que eu vou beber a água e lembrar, olha lá, tá vendo, o pastor, o padre, o palestrante falou aquilo, eu não posso esquecer, eu tenho que arrastar para minha semana. Aí eu vou de novo. Nossa, tem mais isso. Aí mais uma semana com outras ferramentas. Para eu ser uma pessoa melhor. E a pergunta que eu deixo para vocês é se vocês estão buscando, se vocês estão olhando para esse lado da vida de vocês, para entender por que a gente veio, para que a gente está aqui, qual é o nosso papel como indivíduo, como ser humano. O papel nosso é do exemplo, é de realizar essas mudanças internas e espalhar isso para o mundo, para quem estiver pronto para ver. Tem muita gente que não está e tudo bem, tá? Cada um no seu grau de evolução. Como é que é a sua religiosidade? Será que você está conseguindo trazer isso de dentro para fora ou você está só cumprindo protocolos e tá achando que tá ótimo? E sai da missa, do culto, do centro, falando mal de todo mundo, olhando a roupa do fulano, a ciclana que apareceu com o outro. É esse o seu papel? Pensem nisso. Vocês sabem que todos os temas que eu trago aqui são temas de extrema importância para a gente como indivíduo, para a gente como mulher, para a gente como indivíduo, para homens e mulheres. E a gente precisa sair, uma coisa que eu quero muito que vocês façam através das coisas que eu tento trazer aqui, é que vocês saiam do piloto automático. Parem de agir só por agir, de fazer só por fazer, porque tem que fazer. Tem que fazer por quê, meu Deus? O que aquilo está te trazendo de benefício? O que isso significa dentro da sua vida, Não da do fulano, do beltrano, do pai, da mãe, da avó, do tio. Não importa. Cada um é cada um. E vocês precisam seguir o caminho de vocês. É muito importante. Quando vocês estão conectados com a verdade de vocês, tudo flui. Tudo. Melissa, eu adoro a Umbanda, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Porque vão me julgar. Vão julgar. Se você for, se você não for, se você andar de saia, se você andar de bota, se você andar sem bota, vão te julgar de qualquer jeito. Isso é um fato. Fugir disso aí não tem como, é inevitável. Então é melhor que julguem você fazendo uma coisa que você realmente sente que é o teu caminho. Melissa, eu sou evangélica, eu quero voltar para a igreja católica. Volte. Se realmente tudo que está sendo dito lá, tudo que é pregado, né, dentro de cada religião, te faz sentido. É só isso que precisa acontecer. E estimulem
essa situação, dessa conexão que é a espiritualidade dentro da casa de vocês, dentro do ambiente familiar, com as pessoas que você toca, pela fala, pelo olhar. Tudo que a gente faz com carinho, com amor, com afeto, tudo é tudo. Dá bons frutos, tudo, não tem como. Então, não é o fato, realmente, de eu ter um papel importante na minha comunidade religiosa, no meu centro, na minha igreja. Isso realmente não é o mais importante perante Deus. Ele quer outra coisa da gente. É uma mudança interna, é uma reforma aqui. Somos muito imperfeitos, mas muito. Mas precisamos melhorar. Estamos aqui para isso. Recebemos as provas e o suporte de Deus para continuarmos. E Ele sempre está perto. Ele sempre está dando um sinal para a gente. A gente precisa ter olhos para enxergar. Tá bom? Nossa, hoje eu falei bastante. Deu 48 minutos. Eu agradeço. É um tema que eu amo falar. Eu amo falar. É muito difícil, às vezes eu não gosto de tocar, né, na questão das religiões, porque cada um tem a sua e isso é muito particular. Mas eu espero muito que você tenha entendido o que eu quis dizer sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade e que você consiga, né, fazer o seu caminho, a sua busca e acredite que sempre vai ser de dentro para fora. Tá bom? Então, quem não assistiu, assiste depois lá no feed, ela fica salva. Quem gostou e acha que tem alguém que pode gostar, compartilhem, faça esse vídeo chegar para mais pessoas, porque a minha intenção aqui, como vocês já sabem, é sempre chegar em outras pessoas, é sempre chegar para mais pessoas, para a gente poder ajudar. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. A semana que vem tem um tema super legal também, não vou dar spoiler. Semana que vem vocês vão saber. E continue me seguindo aí, que toda semana tem caixinha, amanhã tem caixinha, tem bastante coisa pra gente papear, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijão e boa noite.